outro assunto de grande importância decorrente das alterações jurisprudenciais ocorridas recentemente no campo da duração diária do trabalho corresponde à sobrejornada, mais especificamente o tema da incorporação de horas extras. A grande verdade é que o tema, a grande questão, aliás, que precisamos refletir para compreendermos esse tema, é que o debate sobre a incorporação de horas extras é um debate que já dura muitos anos. A pergunta que se coloca é, imagine os senhores uma hipótese em que o empregado passa anos realizando, cumprindo horas extras e, portanto, recebendo por essas horas extras. O empregado permanece anos fazendo horas extras. Vamos imaginar que os senhores se deparam com uma questão de prova que diz o seguinte: se o empregado fica mais de 10 anos realizando horas extras e recebendo horas extras, há incorporação das horas extras? Muito bem, esta questão sobre incorporação de vantagens de natureza salarial, e a premissa que nós partimos aqui é de que as horas extras têm natureza salarial, e não há dúvida que tem, não apenas por uma questão conceitual, mas pela tese da súmula 376 do TST, que deixou claro isso. Mas o fato é que, e você entenda que as vantagens decorrentes do contrato de trabalho podem ter fundamentalmente 3 naturezas jurídicas, ou seja, a remuneração, que é um gênero, pode envolver espécies remuneratórias de 3 possibilidades de natureza jurídica, que seria natureza salarial, natureza indenizatória e natureza de liberalidade. Natureza salarial, quando tem caráter retributivo, ou seja, aquilo que o empregador paga por algo que o empregado faz. Natureza indenizatória, natureza compensatória, ou seja, a compensação de um prejuízo que o empregado sofre. E natureza de liberalidade, que é quando o empregador concede aquela vantagem gratuitamente. E o fato é que as horas extras têm natureza salarial. E quando estamos pensando sobre vantagem de natureza salarial, surge a possibilidade do questionamento sobre o direito à incorporação, inclusive à luz daquilo tratado como princípio, inclusive pela própria jurisprudência do TST, chamado princípio da estabilidade econômica. A grande verdade é que temos vantagens, ainda que salariais, que se sujeitam a uma lógica de causa e efeito. Né? Por exemplo, o caso das diárias, que tem natureza salarial. As diárias, em regra, têm natureza indenizatória compensatória, porém, se passarem 50% do salário, assumem natureza salarial. Então já há, e o Tribunal Superior do Trabalho entende, na súmula 101, que as diárias têm uma lógica de causa e efeito. Cessada a causa, cessa o efeito, ainda que as diárias tenham natureza salarial. A mesma coisa vale, a mesma lógica se aplica, por exemplo, à insalubridade, ao adicional noturno. O adicional noturno, lá na súmula 265, o TST diz, mudando o turno de noturno para diurno, cessa o adicional noturno, causa e efeito. Lá na súmula 248, o TST entendeu que, se desclassificado o agente tido por insalubre, ensejador do adicional de insalubridade, cessa o direito ao adicional de insalubridade, causa e efeito. Por outro lado, no caso da gratificação, por exemplo, a gratificação de gerente, o TST entendeu, na súmula 372, que há direito à incorporação se o empregado permanece por 10 anos recebendo aquela gratificação. E aí afastou-se, salvo se cometer justa causa para a perda da função, de modo, e adotando como fundamento o princípio da estabilidade econômica, de modo que rejeitou-se, na súmula 372, a lógica da causa e efeito. Então a pergunta que se coloca é, e quantas horas extras? Há essa lógica de causa e efeito ou não? Por um lado, nesse debate, temos a ideia da estabilidade econômica. O patamar econômico salarial que permitiu uma nova condição econômico-social do empregado. O que nos levaria a uma conclusão no sentido da incorporação. Por outro lado, temos a lógica de que, se entendermos que há direito à incorporação de horas extras, significa transformar o que é atípico, horas extras, porque a regra que se observa é o limite de jornada. A exceção é que se admita a extrapolação. Hora extra é uma exceção no nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico não quer que o empregado faça horas extras. O nosso sistema jurídico quer que o empregado trabalhe no limite de jornada. O nosso sistema jurídico admite as horas extras como outras hipóteses de extrapolação enquanto exceções. A regra é o limite. Se nós criamos a incorporação de horas extras, estaríamos a consolidar, a transformar em regra aquilo que era exceção. Essas eram as balizas do dilema
do confronto conceitual, principiológico até, envolvendo a possibilidade de incorporação de horas extras. E o que entendeu o Tribunal Superior do Trabalho? O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 291, havia entendido que nem seria devida a incorporação, mas, por outro lado, criou-se uma indenização. O TST criou uma indenização no caso de supressão de horas extras. Indenização para o empregado que fica pelo menos um ano realizando horas extras. E aí essa indenização, inclusive, tem uma regra atípica e peculiar, né? Se nós formos abrir lá a súmula, os senhores forem abrir a súmula 291, os senhores vão ver que tem determinados parâmetros para o cálculo dessa indenização. Primeira condição que o TST considera que o empregado fique pelo menos um ano fazendo hora extra. O segundo parâmetro é que ele vai estabelecer o seguinte: para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses, para cada ano ou igual ou fração igual ou superior a 6 meses, o empregado vai ter uma média mensal de horas extras do último ano. Então vai pegar uma média mensal do último ano para cada ano ou fração igual. É como se nós fôssemos somar essas médias mensais do último ano para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Isso tudo para calcular essa indenização que o TST criou na súmula 291, no caso de supressão de horas extras. Ou seja, já sabemos, pode suprimir, mas vai ter uma indenização, que foi essa indenização parametrizada, criada, com base nesses parâmetros e critérios, criada pelo Tribunal Superior do Trabalho na súmula 291. E aí nós vamos considerar, então vamos achar o quantitativo de horas extras pelo total, uma média mensal de quantidade de horas extras para cada ano ou fração igual, média essa mensal apurada pelo último ano, e nós vamos aplicar, para calcular isso aí, o valor das horas extras do momento da supressão. Muito bem, assim calcula essa indenização criada pela súmula 291 do TST. Mas o que tem de novo na súmula 291 do TST? O que tem de novo é que esta indenização é devida na supressão total e também na supressão parcial. Ou seja, se até maio de 2011, se o empregador suprimisse parcialmente, não seria devido. Vamos imaginar que o empregado fizesse aí 10 horas extras por semana. E o empregado passa a fazer 2, supressão parcial. Não tem indenização, continua fazendo horas extras. Então, você entendeu? Parcial ou total vai ter indenização, considerando o que foi suprimido. Então, essa é uma segunda alteração relevante, envolvendo a duração diária do trabalho. O último tema sobre a duração diária do trabalho, decorrente das mudanças ocorridas com a revisão jurisprudencial de maio de 2011, envolve a compensação. A compensação de jornada corresponde a uma das exceções ao limite de jornada, ou seja, é possível que se ajuste entre empregado e empregador a compensação de jornada. E a verdade é que nós temos duas grandes modalidades de compensação. Nós temos uma compensação tradicional, que é uma compensação estabelecida individualmente entre empregado e empregador, e nós temos compensações especiais, que são estabelecidas pela via coletiva. Fundamentalmente, a compensação tradicional ela tem duas características. Primeiro, é estabelecida por acordo individual, que tem que ser expresso e escrito, não pode ser tácito nem verbal. E o TST firmou isso na súmula 85, que inclusive costuma cair em prova, por um lado. E entendeu também que é possível esse ajuste individual, a não ser que haja norma coletiva vedando. Então, a primeira característica tradicional é o ajuste individual. A segunda característica é que a compensação tem que se dar dentro da própria semana. É o chamado quadro semanal. Não se compensa na semana seguinte. Já as compensações especiais têm duas características também. Elas são firmadas por instrumento coletivo, por um lado, e por outro lado não respeitam o limite semanal para efeito de compensação. Pode-se compensar na semana seguinte. Por exemplo, a chamada semana espanhola, que é prevista lá na OJ 324 da SDI 1 do TST, na semana espanhola, o empregado trabalha 48 horas numa semana, na outra semana trabalha 40, na média trabalhou 44. Houve uma compensação, que não foi dentro da própria semana de extrapolação.
Depende, segundo o TST entendeu, depende de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Uma outra modalidade de compensação especial é o chamado banco de horas, que inclusive depende de acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, como as demais compensações especiais ou atípicas que não se enquadram naquela compensação tradicional individual. Inclusive, eu aproveito para fazer um esclarecimento aqui. Eu havia dito que a Semana Espanhola foi reconhecida como válida e dependente de acordo com a Convenção Coletiva na OJ 324, na verdade é a OJ 323, da primeira subseção de dissídios individuais do TST, que tratou desta modalidade de compensação também especial de 48 por 44, que é a Semana Espanhola. Mas muito bem, o que nos interessa aqui? Qual foi a mudança jurisprudencial promovida recentemente quanto ao tema compensação? A grande questão para entendermos essa mudança, que precisamos refletir, é o seguinte: qual é a consequência, pensando na compensação individual, qual é a consequência da compensação ilícita? Se pensarmos, por exemplo, uma compensação, empregado e empregador fazem lá, o empregado faz compensação, ele trabalha 10 horas num dia, no outro dia trabalha 6. Muito bem. Trabalhou na média 8, compensou. Muito bem. Compensou essas 2 horas extrapoladas no primeiro dia. Dentro da própria semana ou na semana seguinte, seja lá como for. O fato é que esta compensação não tinha previsão em acordo individual. Não houve ajuste individual, nem expresso, nem escrito, talvez tivesse sido tácito ou verbal. Compensação ilícita. Houve a extrapolação, houve a compensação, mas foi ilícita. Qual é a consequência? O Tribunal Superior do Trabalho entendeu, na súmula 85, que a consequência da compensação ilícita seria o direito apenas ao adicional de 50% quantas horas extrapoladas. Então, naquele primeiro dia, ele trabalhou 10 horas. A rigor, teriam 2 horas extrapoladas do limite constitucional. Apesar de terem sido compensadas, essa compensação foi ilícita. Qual é a consequência? Segundo o TST, súmula 85, a consequência é: esse empregado, quanto a essas 2 horas, ele recebe apenas o adicional de 50%. E qual era o sentido disso? O sentido disso era o seguinte: se o empregado trabalhou, ele recebe para trabalhar 44 horas por semana, e ele compensou, ele trabalhou 44 horas por semana. Ou seja, as horas trabalhadas foram pagas. De modo que a hora das 2 extrapoladas, ela foi paga. Só que como ela foi compensada ilicitamente, aquela hora ela deve ser considerada extra. Uma hora que é considerada extra, mas que foi paga. Então, a hora extra é o quê? 1 hora mais 50%. As 2 horas já estão pagas. Ganha para trabalhar 44 e ele trabalhou 44 porque compensou, ainda que de forma ilícita. Mas como a compensação era ilícita, eu vou considerar aquelas 2 horas como extras. Se são extras, é 1 hora mais 50%. Vou considerar que essas 2 estão pagas, porque ele ganha para trabalhar 44 e ele trabalhou 44, mas como elas foram ilícitas, os 50% estão pendentes, não teriam sido pagos, não estariam pagos, de modo que seria devido apenas o adicional de 50%. Isso já está lá na súmula 85 do TST. O que fez recentemente a súmula 85 do TST? Trouxe mais um inciso, no caso o inciso 5º, dizendo o seguinte: as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade de banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Conclusão que nós podemos tirar, então assim, vocês podem pensar, mas o que o TST quis dizer era que banco de horas depende de acordo coletivo? Não, porque isso já está na lei infraconstitucional, né? E assim já é, por exemplo, também com a Semana Espanhola. A grande questão que interessa aqui é que o TST tirou, por exemplo, da ilicitude do banco de horas esta regra de ser devido apenas o adicional de 50%. Então, me parece essa grande consequência dessa alteração na súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho, que traz mais este inciso com esse novo panorama jurisprudencial acerca do tema compensação de jornada. Muito bem, e assim terminamos esses aspectos relacionados à duração diária do trabalho.